Amém, irmãos? Vamos dar início ao nosso culto dessa manhã, último domingo do mês, e creio que até aqui Papai nos ajudou. Amém? Amém. Quem puder ficar de pé, fica de pé. Vamos fazer a primeira leitura de abertura. Júnior, coloca pra gente, por gentileza. Provérbios 18, 21. Vamos ler só um versículo. Amém? Amém. Amém. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Amém? Amém. Provérbios, ele fala muito do poder das palavras, né? Da força que tem na língua, e de nós guardarmos nossa língua para determinadas situações. Amém. E colocarmos apenas coisas boas. Eu creio que Deus, através dessa palavra de hoje, vai falar conosco muito em relação a isso, de nós usarmos a nossa língua para profetizarmos bênçãos ao invés de maldição. Amém? Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Pai, por esse dia, queremos te agradecer por esse culto, Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma a frente de tudo que for feito aqui, abra nossos corações para o entendimento de tudo que o Senhor tem para nós. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Júnior, por favor. Podem ficar de pé ainda, tá? Amém? Vamos louvar o Senhor. É um louvor conhecido, creio que todos conheçam. É uma oração, né? Pedindo que Deus venha falar conosco. Amém? E eu creio que Ele vai falar. Quem souber cantar, cante. Bora. Jesus querido, fala-me hoje sim. Aleluia. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e buscar te ser.
Amém. Glória a Deus em todo o tempo. Júnior, resgata pra gente, por gentileza. Provérbios 16. Nós vamos ler 2 versículos. Capítulo 16, versículo 23 e 24. Desculpa, eu falei com você. Diz a palavra de Deus: o coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra foi lida. Usa-me, Pai, como teu instrumento, que eu me esvazie de mim mesmo e seja preenchido pelo teu Espírito Santo. Para que tudo que seja falado aqui, Pai, seja de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Abra nosso entendimento, nossos corações. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode assentar? Amém? Essa passagem de Provérbios, ela descreve que a pessoa sábia, ela sabe escolher as palavras que usa. As palavras suaves são como doces para a alma e trazem cura para os ossos. A palavra diz isso. E essa passagem ela ressalta a importância que as palavras bondosas, e o poder que elas têm em nutrir e fortalecer a alma e o corpo. O provérbio ele ressalta a importância de nós escolhermos bem as palavras que são usadas, pois elas têm um impacto profundo em nossas vidas e na vida dos outros, na vida das pessoas também. Escolher as palavras gentis, bondosas e sábias pode trazer cura, alegria e bem-estar a todos. Em contrapartida, as palavras agressivas, cruéis e negativas podem ser comparadas a um veneno que envenena a alma e causa sofrimento. Elas podem ferir profundamente e deixar cicatrizes emocionais difíceis de curar. Tem pessoas que carregam um trauma por terem ouvido na infância palavras negativas que elas levam para a vida toda. E muitas vezes, mesmo já na vida adulta, algumas pessoas escutam algo que leva muito tempo para se reerguer. E muitas não conseguem sem uma ajuda. Ainda mais quando essa palavra ela é dita por alguém próximo a você. Alguém que tem um grande significado. E o inimigo de nossas almas, ele vai usar alguém próximo a você. Ele vai usar alguém que, se ele usar alguém que não tem um convívio com a gente, a ação não vai ser tão eficaz. Não é assim? Mas ele usa alguém próximo a você. Por exemplo, uma mãe ou um pai que fala para uma criança: ah, você é burra, você não vai prestar para nada. Olha a carga que essa criança recebe com essas palavras. Vocês estão entendendo? Amém. Infelizmente, nós nos deparamos muito no dia a dia com situações que não foram resolvidas no passado e que estão sendo vividas no presente. Tem os assédios, muitos assédios morais, né, que a gente visualiza no dia a dia, mesmo na fase adulta. Agressões verbais, repetitivas, humilhações, manipulação psicológica, buscando desvalorizar um membro da família, ou vários membros, né? Minando a sua autoestima. Alguns poderiam dizer, né? Ah, mas isso acontece com pessoas fracas. Não é bem assim. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O filósofo francês Sartre, ele falou, o importante não é o que fazemos de nós, mas o que nós fazemos daquilo que fazem de nós. E depois foi popularizado, né? Não importa o que fizeram com você, mas daquilo que você faz, daquilo que fizeram com você. O que isso quer dizer? Que você pode dar um significado para as coisas negativas que foi vivido, o sofrimento vivido, utilizando o que aprendeu para uma nova experiência. Mas isso é um processo
que muitas vezes não se constrói de uma hora para outra. É uma coisa gradativa. Porque são palavras de maldição que muitas vezes é de uma mesma boca que diz que ama. Eu trabalhei num local que algumas mulheres vinham com agressões, eram agredidas, eram feitas as ocorrências. Aí depois o esposo vinha pedindo desculpas. Aí ela ia, tirava a ocorrência, hoje em dia nem pode mais. E o povo chamava de o período de lua de mel. Ele pedia desculpas, ficava tudo bem naquele período. Depois voltava tudo novamente. Quer dizer, uma mesma boca que diz que ama é a mesma boca que está agredindo. Coloca pra gente, Júnior, por gentileza. Na carta de Tiago, ele fala isso, né? Tipo, uma mesma boca que procede bênçãos, ela procede maldição. E não convém que seja assim. Tiago 3, 10 a 12, Júnior. Desculpa, por gentileza. Amém? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco não pode uma fonte de água salgada dar água salgada e água doce. Amém? Tiago 3, 10, 12. Porque é o que Tiago fala, né? Se você diz que ama, não é só falar que ama, é você agir como alguém que ama. Quem está entendendo? E Provérbio que lembra, ele nos diz que as palavras podem ter um efeito profundo em nossas vidas e na vida dos outros. Devemos aprender a usar as palavras com sabedoria e cuidado, buscando sempre transmitir mensagem positiva de esperança. Infelizmente, nós nos deparamos no dia a dia pessoas que dizem: eu sou sincera, eu falo o que tenho que dizer. Já ouviram isso? Porém, essa sinceridade desenfreada no momento errado pode ser mais danosa do que positiva para a pessoa. Eu não estou dizendo que você deva mentir, mas que existem formas e formas de se dizer algo, de se dizer alguma coisa. Sem contar que, por vezes, essa pessoa que está com um problema, né, ela somente quer ser ouvida. Se ela quisesse ser analisada, ela ia procurar um profissional, não é assim? Mas você fala: não, sou sincera, tem que falar. Não, às vezes a pessoa só quer ouvir. Só quer ser ouvida. E também, por vezes, infelizmente, né, tem situações que por trás dessa sinceridade está uma crueldade inconsciente ou não, que pode ferir a outra ao invés de ajudar. A gente brinca muito, né, que é o sincericídio. A palavra que mata ao invés de edificar. A palavra atinge como uma flecha a alma da outra pessoa. E, infelizmente, esse sincericídio é doloso. O irmão Rafael vai entender disso melhor do que eu. Quando você tem a intenção de machucar outra pessoa. Você fala querendo causar dano. É triste, mas isso acontece. A morte, nós lemos lá no início, né? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão na língua. Vai depender daquilo que você irá falar. As palavras que dissermos, ela pode trazer vida, cura e encorajamento. Mas em contrapartida, ela pode trazer destruição, dependendo de como essa língua é usada. Amém? Cada palavra que dizemos, né, ela gera um futuro. Então, se você quer um futuro melhor, comece a profetizar bênçãos e não maldição. Olha para a pessoa que está próxima para você e fala para ela: profetize bênçãos.
Profetize bênçãos em sua vida. Seja para você ou para o outro. As palavras, elas não são feitas apenas para comunicar alguma coisa, e sim para criar algo, até na nossa biologia do cérebro. Já foram realizados nos Estados Unidos testes, né, e pesquisas, que uma mensagem que eles mapearam ações no cérebro, que algumas palavras elas atingem determinadas áreas do cérebro. Uma palavra positiva, né, de ânimo, ela vai atingir uma área do cérebro de recompensa, de prazer, de tomada de decisões. Enquanto que uma palavra negativa, ela vai despertar o nosso centro emocional de medo e ansiedade. Olha como o poder da palavra tem. Como ela pode agir no nosso cérebro. É por isso que um elogio sincero, ele pode nos impulsionar. Enquanto que uma palavra ríspida, né? Uma palavra negativa pode travar uma pessoa. Acredito que todos já conhecem ou conheceram alguém que só conta derrota. Só reclama. Só fala coisas negativas. Quem conhece alguém assim? Infelizmente existe. Infelizmente. As palavras de afirmação, ela pode trazer toda uma diferença. Eu sou capaz, eu mereço coisas boas, eu estou me desenvolvendo. Ou uma palavra para o outro, né? Você é capaz, você pode. Tem efeito de redução de estresse, fortalece emocionalmente, melhora a qualidade das relações com as outras pessoas. Eu não estou dizendo aqui que você vai usar isso como uma fórmula mágica, né? Mas sem colocar em sua vida e na vida do outro, palavras que edificam. E quando você não tiver nada para falar, fique em silêncio. Pelo amor de Deus, fique em silêncio. Tem pessoas que falam na hora errada, no momento errado. Tem pessoas que têm uma necessidade de falar. Mas se não tem nada positivo para falar, cala. Amém ou não amém? Todos nós temos nossas lutas internas, nossos problemas, nossas perdas. Só nós não devemos dizer que a nossa luta é maior do que a do outro. Cada um luta com a sua dor de uma maneira e de acordo com as suas experiências de vida. Todos passam por uma questão ou outra. Não é assim? Enquanto estivermos debaixo desses céus, nós iremos passar por situações que nós não gostaríamos de passar. Não é mesmo? Um exemplo. Jesus tinha uma multidão de seguidores, não é isso? Porém, ele tinha 12 que eram mais próximos dele, que estavam do lado dele, o tempo todo. Desses 12, ele tinha 3 que eram mais próximos ainda. Pedro, Tiago e João. Não é isso? Mas na crucificação, só ficou um. João. Porque, amados, com exceção de Judas, o que isso nos ensina? Com exceção de Judas, né, que se deixou corromper, isso não quer dizer que os discípulos eram ruins. É claro que não. É da natureza humana. Cada um tem as suas questões, cada um tem as suas escolhas, seus próprios medos. E determinadas situações, nós vamos ver quem irá caminhar 1 milha com a gente, quem vai caminhar 2 milhas com a gente, ou quem não vai caminhar milha nenhuma. É assim. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja ruim. Apenas que está em outra sintonia, está em outro momento. E ficará próximo a você quem tem que estar próximo a você. Amém? E está tudo bem. Amém ou não amém? E quem ficar, né, próximo da gente, por vezes, só em estar presente vai fazer toda a diferença para outra pessoa. Não precisa falar nada. Quem me conhece de perto sabe das minhas perdas. Mas graças a Deus, papai, ele sempre colocou pessoas ao meu lado. E inúmeras vezes
só em silêncio. Ou só para dizer, eu estou aqui. Há momentos que um abraço sincero, ele vai falar mais do que 1000 palavras. Não é assim? Só em você estar presente. Estou aqui. Amém ou não amém? Amém. E o Provérbios que lemos, né? Ele diz que palavras suaves, que são doces para a alma e saúde para os ossos. Há uma natureza criativa nas palavras. No princípio da criação, Deus falou os seus hajas. Gênesis 1, 3. Não precisa colocar não, Júnior. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus falou alguns hajas. Haja luz e houve luz. Haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. E assim foi. Haja luminares na expansão dos céus. E assim foi. Gênesis de 1 a 14. Deus usou a palavra para criar as coisas. E ele apenas poderia criar. Mas ele fez o uso da palavra. No livro de João, no primeiro capítulo diz, coloca para a gente, Júnior, por favor. João 1, de 1 a 3. Novo Testamento. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Só uma observação, amados. Tem algumas versões que você encontra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Porque no hebraico está escrito Bereshit Haya Hadavar. Hadavar quer dizer palavra. No princípio era a palavra. E quando ele foi para o grego, né, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas os judeus, né, muitos textos eram escritos em hebraico, até porque eles não tinham o conhecimento da língua grega. Depois foi escrito em grego, até para correr o mundo todo. E quando foi passado para o grego, ficou Enahem Logos. Quer dizer, o princípio era o verbo. E esse verbo no sentido de verbalizar algo. Quem está entendendo? No princípio era a palavra. O que eu quero dizer com isso? Deus usou a palavra em sua criação. E essa palavra, meus amados, é o próprio Senhor Jesus. Através de Jesus, a palavra viva de Deus, tudo foi criado. E sem ele, nada que foi feito se fez. Versículo 3. Deus, no início de tudo, ele usou um princípio muito importante. As palavras criam. Palavras não são simplesmente palavras. Elas têm o poder. Elas não descrevem apenas uma realidade, mas elas podem construir. O que sai da nossa boca é carregado de autoridade para criar uma realidade. Amém? Entendam bem, eu não estou dizendo aqui que vocês vão criar as coisas como Deus criou. É claro que não. Eu estou dizendo que há poder em nossas palavras para fazer uma mudança na nossa história. Alguns podem dizer, mas Deus é Deus e é o poder. Sim, eu concordo. Mas a palavra dele diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é assim? Gênesis 1, 26 e 27. Coloca pra gente, Rafael. Perdão, Júnior. Vocês estão me confundindo. Gênesis 1, 26 e 27. Diz a palavra. E disse Deus, façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e todo réptil que se move sobre a terra.
E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém? Amém. Ser feito à imagem e semelhança de Deus significa que os seres humanos eles têm qualidades divinas. Inteligência, liberdade de escolha, moralidade, capacidade de amar, criatividade, um propósito de se relacionar e representar Deus no mundo. Embora essa imagem ela tenha sido manchada pelo pecado, ela pode ser restaurada através de Cristo, buscando uma vida de justiça e santidade. Amém. Amém ou não amém? E mesmo com essa imagem arranhada, né, pela queda no Éden, a literatura bíblica ela nos diz que nós temos a centelha divina em nós. É como uma lâmpada acesa, colocada escondida dentro de uma caixa. Mesmo que você não possa ver, você sabe que está lá. Basta abrir a caixa e você vai ver a luz acesa. Deus hoje está nos convidando a abrir a caixa e deixar essa luz divina que é em você brilhar. Amém? Deixar essa luz que está em você, deixar esse dom que Deus te deu fluir. Tem gente que está guardando os dons dentro da caixa, está botando a sua luz lá dentro da caixa, fechadinha. Deus hoje está nos convidando a abrir essa caixa e deixar a luz dele fluir dentro de nós. Amém. Amém? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, de 13 a 16. Amém? Amém. Deus hoje está nos chamando para profetizar bênçãos sobre nossas vidas. Júnior, acertei. Coloca para a gente Ezequiel 37, de 3 a 5. É uma palavra muito interessante sobre o vale de ossos secos. Porque Ezequiel estava olhando, que Deus estava mostrando para Ezequiel. E o que Deus falou para Ezequiel falar. Profetiza sobre esses ossos secos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Elohim, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Elohim a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Amém. Deus levou o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos, onde ele via só olhos secos, ossos secos. E depois ele fala para Ezequiel, fala, profetiza para esses ossos. E a palavra diz que os ossos foram tomando vida, não é assim? Uma palavra profética, amados, é uma palavra dita por alguém que entendeu que as palavras constroem. Elas podem construir uma realidade. Eu não sei qual é a sua realidade hoje. Talvez o que você esteja vendo, como Ezequiel estava vendo, apenas olhos secos, ossos secos. Eu estou cismando com olhos secos, com ossos secos. Porque às vezes os olhos ficam secos quando você não consegue ver aquilo que Deus quer te mostrar. Mas hoje nós estamos falando de ossos secos. Talvez a sua realidade você só esteja vendo ossos secos. Talvez tenham te falado palavras que matou o seu sonho, feriu seus projetos, feriu a sua alma. Eu não sei qual é a sua realidade hoje. Mas uma coisa eu sei, porque papai falou comigo. Que você carrega de Deus a autoridade de profetizar mudança para a sua história. Quem quer mudar a sua história? Amém? Amém.
profetiza bênçãos sobre a sua vida. Se tem algum osso seco, olha para ele e fala: viva! É o sopro de Deus que diz a palavra: assim diz o Senhor Elohim a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus hoje está soprando nesses ossos secos um espírito de vida. Amém ou não amém? Profetiza a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Assim diz o Senhor Elohim a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Vamos ficar de pé? Júnior? Presta atenção nesse louvor. Bem conhecido, mas eu creio que vai falar muito aos nossos corações. Matar os seus sonhos, sufocando o teu coração. Não deixe os seus sonhos morrer. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos Amados, e a tua visão. está soprando sobre os ossos secos, está dando vida. Tem alguma área da sua vida que esteja seca? Profetiza sobre ela. Vida seja sobre ela, trazendo vida, trazendo a unção de Deus. Unção de ousadia, Profetiza bênçãos unção de conquista, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. recebe a cura. Recebe a unção. Receba de Deus. Unção de ousadia, unção Pai amado, de conquista, em nossas vidas, Senhor Deus. multiplicação. Se algum osso seco em nossas vidas, Pai, sopra o teu Santo Espírito e traga vida. Restaura o que tem que ser restaurado. Visita nossos familiares, visita a nossa casa, visita a nossa família. Tu és um Deus de perto, mas também tu és um Deus de longe. Nós cremos que o Senhor faz, o Senhor continua fazendo. Manifeste o teu poder, a tua glória nessas vidas aqui, nesses seus familiares, Pai. Visita, Pai. Oh Deus, que tudo pode. Restaura, Pai. Restaura histórias, Deus. Restaura vidas, Senhor Deus. Restaura causas, restaura projetos. Restaura sonhos. Restaura saúde, Pai. Restaura a vida em nossos ossos. Restaura a vida em nossas vidas, Senhor Deus. Nós clamamos pelo Teu poder, pela Tua unção, pela Tua misericórdia. Manifesta a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, Glória a Deus. Glória a Deus. Pai amado, toma cada um nas Tuas mãos, Pai. Receba esse culto de adoração a Ti, Pai. ousadia.
Que a tua palavra venha encontrar terreno fértil em nossos corações. Continua trabalhando em cada um de nós. Tu sabes aquilo que nós precisamos. Visita cada pedido que foi feito, Senhor Deus. Visita os hospitais, visita os presídios, curando, libertando. Conforta aqueles que estão enlutados. Tu sabes de todas as coisas. Visita os corações, consolando, confortando. Pois tu é um Deus de amor, tu é um Deus de misericórdia. Continua falando conosco todo o tempo, Pai. Leva-nos em paz debaixo da tua proteção, da tua direção. Leva-nos daqui do culto, Pai, mas não da tua companhia. Continua conosco todo esse dia, todo esse tempo, toda essa semana. É o que eu te peço, Pai. Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Tenha um domingo abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Maravilhoso. Ô, papai.